colocação aqui da nossa amiga Ana é a seguinte: acredito que a maturidade nos faz entender que quando viemos de uma família consanguínea disfuncional, o mais saudável é perdoar e se afastar, se melhorando nos nossos filhos e sendo totalmente diferente com a família que possivelmente vamos formar. Maravilha, Ana. Inclusive, a sua contribuição, ela já traz as pistas daquilo que nós vamos refletir e buscar aqui construir como vias de solução para esses endereços que nós estamos refletindo aqui. No entanto, o que acontece? Embora o que você descreveu aqui seja o caminho, o que eu percebo muita gente sincera engasgando e tropeçando é na seguinte questão: olha, Felipe, eu até entendo que eu deveria perdoar, mas como eu consigo operacionalizar isso dentro de mim? Se toda vez que eu até cogito nessa possibilidade, o que surge dentro de mim é um sentimento de desgosto, ou de profunda tristeza, ou até de indiferença. Uma indiferença tal que pela qualidade do sentimento, eu atribuiria a essa pessoa como sendo qualquer uma desconhecida, do qual eu não tivesse nenhuma conexão. Face é aquilo que realmente eu sinto por ela. Não queria me sentir assim, Felipe, mas é assim que eu me sinto. E aí? Como é que eu saio desse labirinto? Né? Como é que eu saio desse labirinto? E é esse ponto que inclusive foi trazido aqui, né, como tema da nossa live: como amar pessoas que nos fizeram sofrer. Então, depois até dessa primeira reflexão, inclusive já dessas pistas que a nossa amiga Ana trouxe relativo àquilo que vai começar a se montar, a construção da nossa solução aqui, eu creio que para a gente resolver essa equação proposta, a gente precisa primeiro entender que a razão, a razão de nos vermos tão travados nessa questão e de não conseguirmos enxergar alternativas para operacionalizarmos o perdão e a disposição do amor na direção de quem nos fez sofrer, de quem nos maltratou ou de quem nos magoou, a razão de nos vermos travados na operacionalização desse perdão e desse amor reside no fato de onde está calcado a nossa perspectiva interpretativa da coisa. E, Felipe, onde está calcado a perspectiva interpretativa das coisas? No primado do sentimento. E é porque o sentimento cumpre um absoluto na perspectiva interpretativa dessa temática, é que no final das contas a conta não fecha. Porque toda vez que a pessoa pensa na possibilidade de perdoar ou de amar, a primeira coisa que isso remete a ela como ideia são os sentimentos. E aí, nesse caso, se ela faz uma averiguação dentro de si e ela não consegue encontrar a manifestação espontânea de sentimentos, seja na qualidade de uma
pena, de uma misericórdia, ou de uma ternura, ou de um amor romântico, né? Ou de um enlevo sublime, ou de coisas que, na verdade, venham a inebriar e contingenciar emoções e afetos. Se ela não encontra isso de maneira espontânea, então ela conclui: isso é porque eu não perdoei. Porque, sinceramente, Felipe, ou isso é porque eu não amo. Porque, sinceramente, Felipe, eu não posso dizer que amo uma pessoa que particularmente eu nem me lembro, e diga-se de passagem, não faço nem questão de me lembrar. Eu não posso dizer que perdoei, Felipe, uma pessoa que toda vez que eu lembro, o primeiro sentimento que me vem à tona é raiva. Eu não posso dizer, Felipe, que eu amo uma pessoa que, se porventura, por alguma razão, eu ver na frente, sei lá, a vontade que vai dar é de matar, Felipe. Portanto, partindo do primado do sentimento e da emoção, que se torna prevalente quando ela entra em contato com a memória ou com a ideia daquela pessoa, a pessoa então forja em cima disso a sua própria conclusão, sentenciando a si mesmo a uma inabilidade ou a uma incapacidade de amar ou de perdoar. Mas aí a pessoa perguntaria: mas Felipe, não é isso? Para amar a gente não tem que, né, sentir aquele amor, né? Nossa, sentir um frisson diferenciado. Ou para amar, né, Felipe, a gente não teria que pelo menos não sentir raiva ou não sentir um desgosto profundo? Ou para eu dizer que amo, Felipe, no mínimo eu não teria que pelo menos lembrar da pessoa, pelo menos com uma certa singeleza, com uma certa candura de coração? Não seria isso? Não. Porque se assim fosse, meus amigos, se assim fosse, olha, amar e perdoar nos seriam inacessíveis, pelo menos do ponto de vista psicológico. Porque para pensar comigo na seguinte perspectiva: se uma pessoa te faz mal, se ela te prejudica, se ela te lesa, e muitas vezes até por perversidade, né, de modo deliberado, ora, e isso te atinge, te machuca, te afeta, pelo amor de Deus, não vai ter como você, da noite para o dia, desabrochar uma ternura à revelia e você: olha, Felipe, eu tive uma epifania aqui, nossa, olha, eu era sistematicamente espancada na minha infância, mas do nada, Felipe, você não acredita, eu tô com a saudade daquela figura horrorosa que só chegava bêbada em casa e espancava minha mãe e depois vinha espancando os meus irmãos até chegar em mim. Olha, Felipe, eu acho que eu perdoei ele, sabe por quê? Porque eu sinto uma saudade dele, assim. Olha, meus amigos, isso nem em Nárnia isso acontece, né? Salvo você tenha um surto psicótico, né? E aí sim, na ordem da esquizofrenia, a gente até consegue justificar melhor esse tipo de reação, né? Isso é quase da ordem de você se jogar de um prédio e, ao invés de você se estatelar no chão, você chega lá no terraço do prédio. Você entendeu? Isso é remar contra a maré do rio, né? É lógico que, do ponto de vista dos sentimentos,
Nós sempre seremos reativos àquilo que nos ocorre. Nós sempre seremos.